Olá, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos, salve Maria! Este é o primeiro episódio do PersevereCast, que é o podcast da Missão Persevere. Aqui nós estaremos trazendo sempre coisas novas para nós, fazendo meditações, leituras, coisas que vão ser muito frutuosas para nós. Se nós estivermos sempre conectados aqui juntinhos, nós estaremos sempre crescendo junto em Cristo, com certeza. Nós estamos trazendo então no primeiro episódio, já de cara, esse grande santo da Igreja Católica, esse santo místico, São Padre Pio, e estaremos então, através de 16 episódios, meditando a respeito de sua vida. Neste primeiro episódio nós estaremos então passando por cima um pouco da história de Padre Pio, até para conhecer ele um pouco mais. E depois, então, nos próximos episódios estaremos fazendo 15 dias de meditação. Por que 15 dias? Nós indicamos que se escute uma meditação por dia, justamente para que a gente vá plantando aos poucos e colhendo aos poucos também os frutos dessas meditações. São 15 tópicos diferentes, 15 tópicos muito bacanas que vão agregar muito nas nossas vidas de católicos, de fiéis, de adoradores de Cristo e de futuros santos, se Deus quiser. Então, que você possa aproveitar, fechar os seus olhos, meditar a respeito, estar escutando esse áudio, seja onde for, dentro do seu carro, no seu trabalho, lavando louça, mas que você consiga se conectar com isso que a gente está lendo e realmente levar tudo isso para o seu coração. Assim como a nossa alimentação, nós precisamos mastigar o alimento e levar para no estômago para digerir todos os nutrientes. A mesma coisa são as palavras, A gente escuta, leva para o nosso coração, tenta digerir ali para que essas palavras elas preencham o nosso corpo com nutrientes, nossos nutrientes espirituais. Então vamos começar. A história de Padre Pio ela começa em 1887, enquanto a Revolução Industrial ajudava a elevar o padrão de vida do norte da Itália, o sul do país continuava quase inteiramente pobre e pré-industrial. Em 25 de maio daquele mesmo ano, Francesco Forgione nasceu em Pietrelcina, um pequeno vilarejo lá no sul da Itália. Francesco era o nome real do Padre Pio. E ele teve pais camponeses, humildes, devotos trabalhadores, que chamavam Orazio e Giuseppa Forgione. Lá em Pietrelcina, bem como todo o sul da Itália, a taxa de mortalidade infantil era altíssima. Embora os dois filhos do casal de Forgione tenham morrido antes da infância, 5 crianças, incluindo Francesco, sobreviveram. Já aos 5 anos, Francesco havia prometido fidelidade a São Francisco de Assis. Ele era muito devoto de São Francisco. Então, apesar de sua saúde debilitada, o jovem tentava imitar Francisco nas suas penitências. A título de exemplo, embora sua mãe lhe providenciasse uma cama quente e macia, Francisco optava pelo chão duro e frio. Seus pais ensinaram os filhos a colocarem Deus acima de todo o resto, e foi o que fez Francisco. A sua firmeza na fé e obediência aos pais servia de forte exemplo aos irmãos e colegas. Quando já tinha idade suficiente, Francesco então costumava ajudar os seus pais na colheita no campo. Assim que o menino cresceu, o pai perguntou ao seu filho o que ele queria ser da vida, o que ele queria fazer. E o Francesco, tendo visto os frades franciscanos, capuchinhos, com suas barbas e hábitos marrons, ele respondeu: "Eu quero ser um monge barbudo." Francesco também queria entrar para o sacerdócio, mas fazê-lo exigiria muitos anos de estudo. E o Orazio Forgione, que é o pai do Francesco, Padre Pio, ele não tinha meios de bancar. Então o que aconteceu? O Orazio encontrou a solução, que seria, como todos os homens do sul da Itália, ser imigrante da América. E lá ele trabalhou em empregos que não requeriam especialização, e toda semana ele mandava $9 para a esposa Giuseppa. Com essa pequena quantia, ele alimentava e vestia os 5 filhos e mandava Francesco à escola. Francesco queria abraçar a vida da austeridade e de oração dos capuchinhos, mas para isso ele teria de deixar a sua família amada. Então, em janeiro de 1903, aos 15 anos de idade, o jovem Francesco corajosamente deixava sua casa para entrar no convento capuchinho em Marconi.
Ele vestiu o hábito de noviço e adotou o nome de Frei Pio. Em 1910, apesar de sua saúde constantemente debilitada, Pio completou os estudos exigidos e em 19 de agosto foi ordenado padre. No dia seguinte à sua ordenação, Padre Pio viajou a Pietrelcina para celebrar sua primeira missa. Fizeram-se presente a família e os amigos, sem o Horácio, porque ele ainda continuava na América trabalhando. Ao chegarem os horrores da Primeira Guerra Mundial, em 1915, o exército italiano convocou Padre Pio para fazer parte do mesmo. Nos anos seguintes, contudo, após reenviá-lo para casa por conta de sua saúde frágil e chamá-lo de volta repetidas vezes, o exército acabou desistindo e em 16 de março de 1918, Pio recebeu a dispensa honrosa. Depois de passar alguns dias em visita à família em Pietrelcina, Pio reuniu-se com os capuchinhos no convento Nossa Senhora das Graças, lá em San Giovanni Rotondo, o qual havia revisitado pela primeira vez em 1916. A cidade de San Giovanni Rotondo fica na espora da bota da Itália, numa cadeia montanhosa próxima ao mar Adriático. Como Pietrelcina, durante a infância de Pio, San Giovanni era uma cidade pequena e pobre quando o santo chegou lá. A maior parte de seus habitantes se via obrigado a assumir o primeiro emprego que conseguisse, o qual, na maioria das vezes, era um trabalho braçal repleto de sacrifício e dificuldade. Poucos na cidade podiam ler e escrever e bancar luxos, como roupas novas, por exemplo. A estrada para o convento capuchinho, segundo um de seus biógrafos, o Padre Pio, era uma rota de gado estreita e intransitável, cheia de pedras e buracos. No inverno ficava cheia de lama e de poças d'água, e no verão ficava infestada de serpentes e víboras. E o que aconteceu? O Padre Pio, ele era um santo místico. Ele recebeu as chagas de Cristo. 8 anos antes de receber visivelmente as chagas sangrentas de Cristo, que foi em 1918, Pio recebeu estigmas temporários. As marcas vermelhas incomuns que apareceram nas mãos e no lado quando estava em Pietrelcina, elas não sangravam. Ainda assim, causavam-lhe dores muito fortes e constantes. Constrangido demais para mostrá-lo a qualquer um, Padre Pio escondeu os estigmas até mesmo de sua mãe. E por fim, 7 de setembro de 1910, após carregar consigo aquelas marcas possivelmente por alguns meses, Pio mostrou a Padre Salvatore Panulo, o sacerdote de Pietrelcina. Padre Panulo mandou-lhe ao médico, que não conseguiu descobrir a causa natural para as dores de Pio. Alguns dias depois, Padre Pio visitou o Padre Panulo novamente e disse-lhe que, embora quisesse sofrer todas as dores físicas daquela marca em reparação pelos pecados da humanidade, ele não queria que ninguém as visse. Pio desejava sentir todas as dores físicas em segredo, e ao fazê-lo cumprir as palavras de São Paulo: completo a minha carne o que falta dos sofrimentos de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Durante sua segunda visita a Padre Panulo, Pio pediu ao padre que rezasse com ele para que Jesus lhe removesse os sinais físicos dos estigmas, deixando contudo a sua dor intensa. De início, os sinais visíveis desapareceram, retornando e desaparecendo novamente mais tarde. Em 29 de novembro de 1910, Padre Pio escreveu ao seu superior, que era o Padre Benedetto Nardella, pedindo-lhe permissão para oferecer a Jesus como uma vítima para a salvação dos pecadores e pelas almas santas do purgatório. Pio sabia que Jesus o aceitaria. Em sua resposta a Padre Pio, o Padre Benedetto assentiu de bom grado seu pedido. Os estigmas temporários devem ter sido um sinal que Jesus havia de fato aceitado a oferta de Pio. Fizera de si mesmo como uma vítima dos pecadores. Depois de retorno de Pio a San Giovanni, o Senhor pareceu novamente aceitá-lo como uma vítima, ao conceder-lhe na igreja do convento, em 20 de setembro de 1918, os estigmas permanentes, visíveis, continuamente ensanguentados nas mãos, pés e lados. Após receber essas chagas de Cristo, a fama e reputação de santidade de Pio espalharam-se rapidamente por toda a Itália e por todo o mundo. O número de peregrinos rumo a San Giovanni aumentou muito.
e aos poucos transformou aquele vilarejo pequeno e desconhecido em uma cidade moderna e movimentada que é hoje conhecida em todo o mundo. A maior parte das pessoas que vivem em San Giovanni concorda que o nome da santidade de Padre Pio foram a causa de tamanha transformação. Apesar da sua santidade, de dons espirituais e inquestionável amor a Deus e ao próximo, Padre Pio também possui inimigos. Em 1919, alguns sacerdotes e teólogos de renome disseram ao Vaticano que ele era uma fraude. Dentre os inimigos de Padre Pio estava o psicólogo e teólogo Agostinho Gemelli, que declarou ao Vaticano que a mente histérica de Pio teria causado os estigmas. O arcebispo de Manfredonia, Pasquale Gagliardi, jurou que santo havia produzido os estigmas em si mesmo e que era possuído por demônios. No mesmo período, a mídia espalhou rumores de que irmãos de Pio, no convento de San Giovanni Rotondo, estavam lucrando em cima dos fiéis que viajavam para vê-lo pedir-lhes conselhos, intercessão e cura, para confessarem com ele. Quando os inimigos de Pio, incluindo Gagliardi, recomendaram no Vaticano que proibisse de continuar o seu ministério em San Giovanni, o Papa Bento XV não cedeu aos seus planos. Na verdade, enquanto viveu, o Papa Bento e outras autoridades eclesiásticas deram seu firme apoio a Pio e protegeram-lhe de seus inimigos. Infelizmente, o Papa faleceu em janeiro de 1922 por complicações de uma pneumonia e o arcebispo de Milão, Attila Ratti, sucedeu-o como Papa Pio XI. Imediatamente, Gagliardi visitou o novo Papa e fez alegações mordazes, que anos mais tarde provaram-se mentirosos sobre o Padre Pio. Dentre outras denúncias, Gagliardi disse que ele era possuído por demônios. Por fim, na primavera de 1922, com o resultado da guerra de Gagliardi contra o santo, o Papa Pio XI ordenou que o Santo Ofício do Vaticano, o título usado antes como Concílio Vaticano II para a consagração da doutrina da fé, investigasse o assunto. Baseando-se em testemunhas duvidosas como Gagliardi, o Santo Ofício ordenou que Giuseppe Antonio Bossolari, ministro-geral dos Capuchinhos, transferisse Padre Pio para o convento distante a ser escolhido por eles. No entanto, quando souberam da transferência proposta, os habitantes de San Giovanni, junto às autoridades civis locais, ameaçaram agredir qualquer um que tentasse levar o seu amado padre, de modo que o frei Giuseppe recuou e não transferiu. Os inimigos do Padre Pio, porém, continuaram a bombardear os oficiais da igreja com acusações falsas contra ele. Por fim, em julho de 1923, o frei Giuseppe Antônio decidiu transferi-lo. Porém, um dos devotos habitantes, conhecido pelas fontes atuais apenas como Donato, ameaçou matar o próprio Padre Pio se ele fosse transferido. As autoridades da igreja consideraram a ordem e suspenderam. Em abril de 1931, ao chegarem a San Giovanni, notícias de que autoridades eclesiásticas estavam mais uma vez planejando a transferência de Padre Pio, os cidadãos protestaram, acreditando que Padre Pio pertencia exclusivamente a eles. Centenas de habitantes reuniram-se ao redor do mosteiro e criaram tamanho alvoroço que as notícias de seu protesto chegou ao Vaticano. Isso era tudo que o Gagliardi e algumas outras autoridades eclesiásticas precisavam para ir a Roma tomar providências contra a inocência de Padre Pio. Em 11 de junho de 1931, o Santo Ofício enviou ao mosteiro de San Giovanni uma ordem proibindo Padre Pio de praticar as funções do sacerdócio, exceto pela celebração de missa diária. Mesmo assim, ele só era autorizado a celebrá-la de maneira privada, na capela interior do mosteiro. A notícia causou enorme aflição ao Padre Pio, que, no entanto, submeteu-se à vontade da igreja, acreditando que, ao fazê-lo, submetia à vontade de Deus. Tal sacrifício durou 2 anos, durante os quais o santo oferecia constantemente a Deus o seu sofrimento pelos pecados do mundo e pelas almas do purgatório. Até março de 1933, o Papa Pio XI baseara tais restrições em informações fornecidas por Gagliardi e outras autoridades de viés tendenciosamente contrário a Padre Pio. Contudo, naquele mês, o Papa se decidiu a enviar a San Giovanni 2 oficiais escolhidos pessoalmente por ele para investigarem a questão.
Em 14 de julho de 1933, após ambos lhe fornecerem relatos favoráveis, o Papa Pio XI reverteu o banimento que havia imposto a Padre Pio. Quando a boa nova chegou ao mosteiro de San Giovanni, o superior o relatou ao Padre Pio e seus companheiros frades no refeitório. Os olhos do santo encheram-se de lágrimas e pediu ao superior que transmitisse sua gratidão ao Papa. Milhares de pessoas no mundo todo buscavam os frutos da vida espiritual de Padre Pio. A sua fidelidade à oração e adoração a Cristo Eucarístico levou aos seus superiores no convento capuchinho Nossa Senhora das Graças a pedir-lhe conselhos espirituais. A sua ênfase na missa e nas confissões levou milhares de pessoas a uma nova vida em Jesus Cristo. Padre Pio expressava sua espiritualidade pela devoção à Eucaristia, a Maria, à Igreja e ao Papa. Ele também nutria uma terna devoção aos anjos da guarda, aos santos e às almas do purgatório. Frequentemente meditava diante do Santíssimo Sacramento no tabernáculo. As próprias palavras de Pio dão uma pista da profundidade de sua devoção. Ele dizia: "Todas as manhãs meu coração sente-se atraído por uma força maior antes de unir-me a Jesus no Santíssimo Sacramento." O Espírito Santo concedeu ao Padre Pio muitos dons espirituais, os quais Deus usou para conduzir incontáveis almas a Cristo. No confessionário, por exemplo, com frequência listava os pecados dos penitentes antes que eles confessassem. Se alguém escondesse um pecado mortal, Pio lembrava dele. O penitente arrependia-se e recebia o perdão, e alegremente colocava-se nas mãos de Deus. Pio também profetizava, aconselhava, curava e realizava milagres. Ele podia bilocar-se, isto é, ele podia aparecer em mais de um lugar ao mesmo tempo. E tinha o dom do perfume que dele emanava, que é um sinal que eu estou próximo da alma que o sente, explicou um de seus irmãos. Porém, o que mais influenciava as pessoas a voltarem a Deus eram as qualidades interiores de Pio, e não seus carismas espetaculares. O que atraía as pessoas ao Senhor era a rigorosa adesão de Pio aos seus princípios, a sua decisão de sempre falar a verdade a todos, mesmo se não fosse algo fácil de se ouvir, a sua inabalável humildade e obediência. Ao conhecerem-no, as pessoas percebiam que ele era um homem de Deus, o que faziam com que desejassem a mesma santidade e a mesma paz que ele possuía. Elas viam como o Padre Pio confiava em Deus com uma fé infantil, apesar de seus constantes sofrimentos físicos, incluindo a dor dos estigmas. Sobretudo, os visitantes sentiam o seu amor implacável e sempre crescente a Deus e ao próximo. Então, como que se manifestava o amor de Padre Pio a Deus? Por sua constante determinação de ajudar os que sofriam fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Com somente um hospital pequeno e rudimentar a servir de San Giovanni em 1918, Padre Pio decidiu construir um hospital grande e moderno, apesar do cruel terreno rochoso que constituía a paisagem. Seu fiel amigo e cuidador, Padre Alessio Parente, sabia que o sofrimento constante do santo fazia com que nutrisse simpatia e amor por aqueles que sofriam. E este grande amor de Padre Pio, escreveu Padre Alessio, foi imortalizado na forma de hospital. A espiritualidade de Pio foi capturada nessas 15 meditações que nós estaremos fazendo. Nesses próximos episódios, nós estaremos ainda trazendo alguns detalhes de sua vida. No próximo episódio, do qual nós estaremos iniciando a nossa meditação, nós estaremos falando do sagrado dom da oração. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais a respeito da vida de São Padre Pio. Eu te convido então a curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que os próximos episódios possam ser notificados, e te convido também a seguir a nossa página no Instagram, porque lá todos os dias nós postamos não só o Evangelho, como o Santo do Dia, e também às vezes a gente traz algum conteúdo bacana que sempre vai estar fortalecendo a nossa fé. Então por hoje é só, fique com Deus e até a próxima!